Amém? Compreendido? Aleluia. Agora nós vamos passar a palavra do Senhor. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos de Coríntio: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas em Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Não é aquele famoso texto que fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, da força da igreja, da força que você é no mundo e neste tempo presente. Segundo essa carta que o apóstolo Paulo escreve, que é a segunda, dirigida aos cristãos de Coríntios, ele traz à tona uma questão que eles estavam vivendo lá. À medida que o apóstolo Paulo ia escrevendo aos cristãos sobre comportamento, sobre conduta, sobre fé, sobre salvação, sobre requisitos para a nossa salvação, alguns opositores do ministério do apóstolo Paulo começavam a influenciar alguns crentes dentro da igreja de Corinto, tentando enfraquecer as suas palavras, como se aquilo que ele trouxesse como conduta não fosse o correto, né? E o apóstolo Paulo traz, neste momento, essa questão à tona, falando que, olha, embora sejamos humanos, nós não vamos usar das mesmas armas de luta como eles têm usado, no sentido de minar, de fazer com que a obra de Deus estacione e para. As armas que nós usamos, elas são poderosas em Deus e não são as armas do mundo. E qual é o propósito, qual é o poder dessas armas? Derrubar as fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo está falando da realidade que diz respeito à nossa ação, à nossa conduta, ao nosso proceder neste mundo. Não naquele tempo somente, mas no nosso tempo hoje. Porque assim como Paulo, eu e você, vivemos um tempo que se levantam muitos questionamentos a respeito do papel da igreja na sociedade, e assim como a sua necessidade neste mundo. Pensamentos tais como: a igreja, será que ela é necessária? Nesse tempo de crise, todo mundo fechado em casa, para que querer abrir igreja? Não é? Será que ela é necessária? Será que a igreja precisa realmente se reunir? A Bíblia, que os cristãos seguem como regra de prática, é um livro ultrapassado, já tem muita coisa que precisa ver e atualizar na igreja, porque os tempos são outros, a configuração de sociedade é outro, esse termo de família padrão, homem e mulher, está fora de contexto, está fora de realidade. A igreja precisa se atualizar, não é? Ou então, vocês que deveriam dar o exemplo neste momento de confinamento, diante das imposições, são aqueles que querem verdadeiramente estar numa linha de frente. E tudo isso soa como uma tentativa de guerra, de batalha. Nós sabemos que tudo isso se trata de uma estratégia das trevas, uma estratégia de Satanás, no propósito de nos intimidar, no sentido de impedir o avanço da igreja. Porque a frieza que o inimigo quer trazer a este mundo é no propósito de fazer com que a igreja se cale. E como a igreja pode se calar? Trazendo algumas regras na concepção humana de que ela não pode exercer o seu papel. Mas nós temos declarado que nós não vamos parar, não é?
Nós não vamos parar como os apóstolos que disseram diante das autoridades. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não é? Muitas correntes se levantaram no propósito de impedir mesmo esse avanço da igreja. E eu queria falar um pouco para você sobre as armas da nossa guerra, porque nós vivemos em batalha contra as trevas. Fazemos parte do exército de Deus, mas também existe o exército das trevas. E nós vivemos em oposição um contra o outro, não é? E o inimigo não descansa, ele não para, ele não dormita. O papel dele é tentar enfraquecer esse poder de Deus sobre a face da terra, que se chama da igreja, que é você, que sou eu, que somos nós. Todo exército que existe sobre a face da terra, ele tem um propósito, não é? Depois de estudar os pontos fracos e os pontos fortes dos seus oponentes, ele tem um propósito no sentido de minar, aonde ele tem os seus pontos fortes, minar os pontos fortes com estratégias e treinamentos, assim como utilizar os pontos frágeis no sentido de enfraquecer o seu potencial. Houve tempos em que nós víamos agentes infiltrados de outro país, não é? Numa outra nação. Eram os agentes secretos. E alguns filmes denominados aí deram avanço a essa. Tudo numa tentativa de conhecer o poder de uma outra nação, a sua fraqueza e o seu ponto forte. Hoje, nós vemos satélites, não é? Hoje eles usam de satélites espiões no sentido de conseguir, né, o máximo de informações possíveis sobre aquela nação. A invasão também do espaço cibernético de outro país, que já tem sido muito comentado na mídia como estratégia de se precaverem uma possibilidade de guerra e obterem êxito. E existe uma batalha também que é travada entre o céu e o inferno, uma batalha travada no mundo espiritual. E a respeito de nós, a respeito de mim e de você, a palavra de Deus nos diz a respeito dessa guerra que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O nosso inimigo, que vem só com o propósito de roubar, de matar e destruir, ele tenta usar esse nosso pronto fraco, ou seja, ele tenta usar a nossa carne, a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, a nossa alma que traz arraigada dentro de si os medos, as nossas dúvidas, a nossa alma com as nossas fragilidades, com as nossas decepções, com as tristezas, com o sentimento de ira, rancor, e os nossos desejos. Tudo isso com o propósito de nos impedir de caminhar como povo vitorioso do Senhor sobre a face da terra. Mas a palavra do Senhor ainda nos diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios. Sede sóbrios, não está passando ali? Tá bem. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. É uma guerra. O inimigo não dormita, o inimigo não cochila. E ele está todo o tempo ao nosso derredor, tentando nos tragar e fazer de nós uma brecha dentro desse exército de Deus sobre a face da terra, que se chama igreja. Mas Efésios 6 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Como Paulo disse lá, olha, as nossas armas, embora sejamos humanos, as nossas armas, elas não têm essa configuração humana. E aqui, ele repete aos Efésios, porque nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. Não é o duelo de palavras, não é o duelo de ofensas, não é uma briga por uma justiça própria, onde quem fala mais alto ou que tem o maior argumento é o que vence. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém?
Efésios, ainda 3, de 10 a 12, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, olha só, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha só, as armas da nossa milícia não são carnais, mas a intenção dessa graça que nos foi revelada é para que, através da igreja, através de você, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida das autoridades, das potestades nas regiões celestiais. É uma arma que Deus tem contra o inferno nessa batalha. É a igreja, não é? Que nasceu da morte de seu filho, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É uma palavra muito forte que nos responsabiliza, não é? De transmitir essa multiforme sabedoria de Deus. E como que nós vamos transmitir essa multiforme sabedoria de Deus? No conhecimento da palavra, na busca, na ação do Espírito Santo através da nossa vida, no nosso processo de santificação, na nossa vida engajada mesmo, no desejo de conhecer o propósito e a vontade de Deus em toda circunstância. E é através dessa comunhão, dessa intimidade, que eu e você somos imbuídos dessa sabedoria que não vem do mundo, mas ela vem de Deus, no propósito de surpreender o inferno e fazer com que aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão, bata em retirada por saber que ele não tem lugar em nosso meio. Não falei nada, né? Amém, amém. Porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus deseja, nós como sendo desse exército, do qual Ele é o general, de que nós marchemos com consciência, com estratégia, com combate militar, não de pensamento humano, mas de pensamento vindo do céu, de estratégia vindo do céu. A tentação de Cristo, quando Ele passa os 40 dias lá orando, a tentação de Cristo, ela se dá no mesmo campo, no campo da carne. Porque Satanás sabia que ele era o Filho de Deus. Então ele apela pelas sensações humanas que Jesus tinha. Na carne, ele apela para a fome. O primeiro apelo que ele faz é para a fome, quando ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele apela pela carne, pela fome, no sentido da impaciência. Olha, você não precisa demorar tudo isso. É um processo muito longo. Você sabe, você não é bobo. Você sabe que vai passar muito perrengue aqui até você chegar onde você quer chegar. Eu estou te oferecendo um atalho, cara. Você vai ter paciência de esperar todo esse tempo. Eu estou te oferecendo um atalho. Dobre o seu joelho diante de mim, me adora. Eu te darei todos os reinos deste mundo. E outra coisa, quando ele age na afetividade, tenta agir na afetividade de Jesus. Quando ele diz: se você é o Filho de Deus. Como se Jesus tivesse que provar a sua filiação no Pai. Já não bastava os judeus que falavam: mas esse não é o filho de José e o filho de Maria, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Satanás tenta desestabelecer Jesus pela sua condição humana e natural, não é? Agindo através da fome, da impaciência e da necessidade de Jesus, talvez, ser confrontado e provar sua filiação. Você vai ver como eu sou o Filho de Deus. Eu vou fazer aquilo que você está me falando. Mas a resposta de Jesus Cristo a Satanás não foi em nenhuma dessas perspectivas humanas, como a palavra de Deus diz, não é? As nossas armas, embora sendo humanos, não agimos de forma humana, mas agimos do poder de Deus. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Então, Jesus não age numa perspectiva humana, mas ele age no campo espiritual.
Jesus não se sentou diante de Satanás e ficou chorando, dizendo assim, ele está me pressionando, ele está me tentando, ele está me cercando, eu não sei o que ele faz, o que eu faço. Jesus não entrou em desespero, como muitas vezes eu e você entramos, por às vezes não nos apropriarmos do nosso lugar, do nosso papel, da nossa condição, nesse reino de Deus, no qual eu e você fomos plantados, aonde nós nascemos. Nós precisamos nos imbuir dessa condição neste mundo, da nossa condição neste mundo, e nos apropriarmos das verdades espirituais. O João falou uma coisa aqui no final, acho que da última música, não sei como foi, mas foi mais ou menos assim. Chegou o tempo de nós vivermos aquilo que está escrito. Chegou o tempo da igreja viver aquilo que está escrito. Os cristãos do passado, como o apóstolo Paulo, como a igreja primitiva, não são diferentes de nós, com as mesmas questões humanas, mas eles viveram situações e se tornaram protótipo de tubo de ensaio mesmo, de experiências, para que eu e você pudéssemos ter como parâmetro, como exemplo, e começar a viver da mesma forma que eles viveram, com a certeza de que é possível, de que Deus vai agir da mesma forma, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o Deus de milagre, o Deus de promessa, aleluia, Deus que manifesta em toda e qualquer circunstância, mediante a fidelidade, a confissão, a contrição do seu povo na sua presença, não é? Então, já passou a hora de eu e você nos deixarmos ser medidos por baixo. Às vezes as trevas armam um complô para nós e faz com que nós caminhemos por esse mundo diante das pessoas como se nós fôssemos menores. Muito pelo contrário. Debaixo, sim, eu e você devemos estar da autoridade daquele que é nosso Senhor. Mas no mundo espiritual, nós somos embaixadores do céu sobre a face da terra. Nós somos embaixadores do céu sobre a face da terra. Filipenses 3:20 diz o quê? Leiam para mim, por favor. Dá para projetar? Pode dizer? Vamos lá? Nossa... Está entendendo? Quando você chega num aeroporto internacional e é obrigado a apresentar o seu passaporte, a primeira coisa que eles olham é a sua cidadania, para ver se tem alguma exigência em relação ao seu país, para que você possa entrar nessa nação. Diante do mundo espiritual, o passaporte que eu e você apresentamos é de cidadania celestial. Nós somos do céu, a nossa cidadania é de cidadãos do céu, e é de lá que nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não é? Aleluia. 2 Coríntios 5:20 ainda diz: agora, portanto, depois de todo esse processo de salvação, de nova realidade, de novo nascimento, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos o nosso Salvador sobre a face da terra. Essa é a nossa condição. Então nós precisamos nos apropriar dessa nossa condição, dessa realidade da qual nos foi outorgada. E não nos sentimos abatidos ou intimidados por qualquer seta lançada do nosso inimigo contra nós. Agora, Mateus 16, 18 a 19, olha aqui o que diz. Agora, o que Jesus diz, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre Jesus edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, e as portas do Hades não poderão vencê-la, outra tradução. E outra tradução ainda, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a força da igreja no mundo, diante do inimigo, diante das potestades do ar, diante das falsas intrigas, diante dos falsos conceitos. É a força da igreja, não é? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte
não a conquistarão. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a autoridade. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Então me diz, o que que você tem ligado na terra e no céu? O que que você como igreja tem ligado aqui nessa terra e no céu? E o que que você tem desligado aqui nessa terra, que é desligado automaticamente no céu? Sabe, eu e você precisamos ter um exercício diário de a cada dia ligarmos o poder de Deus sobre nós e através de nós. Nós precisamos aprender a ligar essa liberdade do Espírito Santo, agindo, atuando através das nossas vidas. Nós precisamos aprender a ligar na terra o nosso chamado para essa grande comissão, para o ID que Jesus nos convocou. Nós precisamos aprender a desligar toda a influência maligna, satânica, que tenta nos cercar e tenta nos intimidar e nos influenciar, para que nós possamos parar de correr, de continuar correndo. E mediante essa palavra aqui, eu quero aqui trazer para vocês, discorrer algumas armas que nós devemos usar contra o nosso inimigo diante dessa guerra iminente contra o pecado, contra a afronta, contra a intriga e toda mentira. É lógico que algumas delas são, aliás, todas elas são de conhecimento real de cada um de vocês. Mas é mistério nós estarmos reafirmando algumas coisas nesse devido tempo, onde muitas lutas têm se levantado contra a igreja no âmbito particular de vida, dentro de casa, nos relacionamentos, na saúde, na educação dos filhos, no campo emocional, financeiro, no nosso campo profissional de trabalho, ou até mesmo na igreja como ministério, um levante das trevas a cada dia, no sentido de nos surpreender, de nos fazer parar. Mas nós temos armas espirituais poderosas em Deus, que podem destruir fortalezas do inferno. Amém? Amém? E essa primeira arma que eu quero falar é sobre a arma da fé na palavra de Deus e o poder de Jesus Cristo para libertar das fortalezas do inferno. A arma da fé na palavra de Deus e o poder de Jesus para libertar das fortalezas do inferno. Há uma arma poderosa em Deus contra as fortalezas. Aqui em Romanos 10:17 fala assim que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé, ela só se fortalece, ela só cresce mediante ao ouvir da pregação da mensagem, ou seja, a palavra de Deus. 1 Pedro 3,15 fala assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Como que você podemos responder a respeito da esperança que há em nós? Como eu e você podemos dar testemunho daquilo que Jesus veio nos outorgar e da garantia da eternidade que Ele veio nos trazer? Como eu e você podemos nos preparar para responder como Jesus respondeu a Satanás? Está escrito, observando a palavra, tendo a palavra de Deus como uma arma, como um exercício de fé, não é? Para libertar das fortalezas do inferno. Olha aqui o que 2 Timóteo fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra, ela é um instrumento
de vitória diante das guerras, diante das fortalezas do inferno, diante das potestades do ar, diante do nosso inimigo. A fé na palavra de Deus se torna um requisito imprescindível, né? Para que eu e você tenhamos autoridade em combater esse exército cruel, que não dormita, que não se cansa, mas que tem um propósito de avançar contra a igreja. Mas eu e você não podemos esquecer quem nós somos, onde estamos e qual a força que rege a nossa vida. Amém? Não se deixe intimidar. Não nos esqueçamos que a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, é ela que nos convence do pecado. É a palavra de Deus que forja o nosso caráter. É essa observação da palavra de Deus que vai transformando a nossa vida, que nos liberta. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que se configura sobre as nossas vidas como arma contra potestades do mal. O que Jesus fez quando ele travou uma guerra contra o inimigo depois dos 40 dias de jejum foi usar a palavra como arma. Quinta-feira, depois do culto aqui, uns adolescentes e uns pretendentes a jovens convidaram esse senhor aqui de 56 anos para dar uma voltinha. E eu fui com eles e eu fico impressionado. Com todo respeito, mas eles começaram a brincar entre si lá com algumas coisas particulares deles, assim, da intimidade que eles têm uns para com os outros. Cara, minha cabeça ficava assim que nem uma bola de ping-pong. Porque os argumentos deles eram muitos, assim, de um contra o outro, e um fazia aqui, outro já respondia ali. É lógico que era uma brincadeira de irmãos, de amigos em Cristo, assim. E quando eu estava preparando a palavra, eu me lembrei disso. Se eu e você nos apropriássemos da palavra de Deus com toda essa veemência, com toda essa autoridade, com toda essa força, com todo esse conhecimento, com toda essa autoridade, como advogados do reino de Deus sobre a face da terra, cara, eu não teria para ninguém. Porque eu tinha que pedir para eles pararem lá, porque senão era ping-pong sem parar. Mas transfira para a nossa realidade espiritual. E comece a observar a palavra como essa arma de vitória contra as potestades. E se aproprie dela. Mas às vezes a gente acha tão mais fácil pedir ajuda de outra pessoa. É lógico que aqui nós somos igreja para viver como corpo, em unidade, em comunhão uns com os outros. Nós não precisamos fazer nada sozinhos. Mas o exercício prático de cada dia, da nossa vida de comunhão com a palavra e de colocá-la em prática em nossas ações diante das guerras, ela só tem um papel, é nos fortalecer contra as ciladas do inimigo. O inimigo vai tentando, mas chega um ponto que ele nos vê estabelecidos em um padrão que não tem como ele conseguir nada. Então, observar a palavra, praticá-la no nosso dia a dia, em qualquer situação, seja dentro de casa, no trabalho, porque muitas coisas envolvem o nosso emocional, envolve o que eu sinto em relação ao outro, envolve aquilo que eu penso em relação ao outro, envolve às vezes aquilo que eu recebo do outro. E diante disso, a nossa observação, ela tem o papel de ficar comprometida. Mas a palavra de Deus não muda, assim como o propósito de Deus não muda. E se nós conseguirmos nos desvencilhar dessa condição humana, natural, de achar que não tem jeito, mas o fulano não tem jeito, mas ela não vai mudar, não adianta, eu já tentei 1 ano, 2, 3, sabe quanto ano eu estou nessa relação? Eu estou 30 anos nessa relação e nada muda, e não vai mudar, enquanto você conseguir continuar pensando por sensações humanas, por ótica humana, por realidade que se configura de como a pessoa é. Nós acabamos de ler que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra as forças do mal que tentam agir contra um relacionamento que pode ser produtivo, que pode abençoar outros relacionamentos, que pode trazer mudança dentro de um lar, que pode trazer mudança dentro da sua vizinhança, que pode fazer com que o seu filho seja uma influência dentro da escola. A palavra realmente precisa estar na nossa mente e no nosso coração como uma arma contra o inferno.
aqui o que ele fala em Efésios 6, quando ele fala da armadura do cristão, ele fala assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, é verdade? E conhecereis a verdade, é verdade? A verdade é uma arma de vitória. A palavra de Deus é uma arma de vitória. Vestindo a couraça da justiça, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como Cordeiro inocente que se fez justiça diante de Deus e aplacou a sua ira com seu sangue derramado. E tendo os vossos pés calçados na prontidão do evangelho da paz. A nossa convocação no ID de Jesus, não é? No ID para sermos essa grande comissão. Além disso, usem o quê? O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. A fé na palavra de Deus e na confiança de quem nós somos dentro dessa realidade de guerra entre exércitos é o que pode apagar todas as setas lançadas pelo inimigo. É a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. E ele fala assim: usem o capacete da salvação e a espada do que é. Perceberam aqui que Paulo aos Efésios, ele começa a tecer uma armadura cristã de proteção, de capacete, de couraça, de cintos, cingindo os lombos, de escudo. E apenas uma arma de ataque. Qual é essa arma de ataque? A palavra de Deus. É a arma de ataque que nós temos contra o inferno. É uma arma que nós temos contra as potestades, contra o inimigo. Não é? Uma das armas que nós temos contra o nosso inimigo é essa proclamação da palavra de Deus. Use essa estratégia. Decore os versículos chaves, porque na necessidade é aquilo que o Espírito Santo vai fazer você relembrar. Sem intimidade, sem comunhão, sem apropriação da palavra, não tem como o Espírito Santo ministrar ao seu coração coisas que você já sabe, se você não souber. O exemplo de Paulo e João na porta lá do templo de Formosa, diante daquele paralítico, que é uma afronta das trevas. A gente não vê algumas minúcias, mas é uma afronta das trevas. Era um lugar onde se dedicava à oração, onde se devotava mesmo a glória de Deus, né? O temor de Deus era exercido lá, de uma certa forma superficial, mas era. Mas aquele paralítico é colocado bem na porta. Mas por que você está falando paralítico? Porque são fortalezas que se levantam contra uma vida. São demônios que agem para que uma vida não prospere, para que ela se define na sua realidade e não tenha uma perspectiva de futuro. E aquele paralítico que estava lá não tinha nenhuma perspectiva de futuro, de vitória, ele não tinha perspectiva de nada. Ele tinha apenas o desejo de estar ali naquele lugar pedindo esmolas. E quando Pedro e João vão passando por aquele lugar, ele olha para eles, no sentido de que, olha para mim, vê a minha necessidade, me dá alguma coisa, faz algo por mim. Mas Pedro já responde: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que é isso? Foram fortalezas que foram quebradas diante da autoridade e poder na palavra do nome de Jesus. A palavra declarada por um homem com fé, com autoridade e confiança, mudou a realidade de uma vida. A multiforme sabedoria de Deus manifesta através da igreja contra os principados. A surpresa do céu contra o inferno, que bate em retirada, que recua, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja de Deus, quando ela se posiciona em propósito de viver a vontade do Senhor. Amém? Diferentemente daqueles 7 filhos de Seva, que eram sacerdote, observando a conduta de Paulo na expulsão de demônios, de que até a sombra dele curava e tudo mais, de Pedro curava, de todo esse mover do Espírito Santo de uma forma tremenda ali no meio da igreja, eles pegaram as suas roupinhas e começaram a querer expulsar demônios.
mas eles não tinham apropriação da palavra de Deus na sua mente ou no seu coração. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, esconjuro-vos. Demônio falou: peraí, você não, vocês não, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas você não representa a igreja de Cristo sobre a face da terra. Você não é ninguém, você não, mas eu e você somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. Nós representamos o céu aqui neste mundo. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores daquele que morreu como cordeiro inocente, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nesses 3 dias ele desceu ao inferno e tirou o poder, as chaves da morte da mão do diabo. E disse: o controle da vida está nas minhas mãos e eu outorgo a quem eu quiser. O diabo bate em retirada quando você, com propriedade, com autoridade de quem você é, igreja de Cristo, representando o céu sobre a face da terra, ele não resiste. Então se aproprie dessa verdade. Faz disso uma arma de vitória contra as guerras que se levantam, não só contra a sua vida, mas ao seu redor, contra as pessoas. A palavra de Deus é clara, com autoridade, ela muda as circunstâncias consideradas impossíveis, por mais que o tempo pareça passar. Ela é a espada que o Espírito usa através de nós em meio às guerras. Amém? Outra arma, vamos lá, a arma da oração, não é? Lá em Tiago 5, 17, 18 fala assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração nos mantém conectados com Deus e nos permite conhecer a sua vontade. A oração é a forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus. E ela nos mantém conectados com Ele e nos permite conhecer a sua vontade. A oração muda a atmosfera onde nós estamos pela identidade em nós instauradas, que é de cidadão celestial sobre a face da terra. Lembra o que o Senhor disse a Josué? Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado. Porque essa vida de oração, ela abre portas e vence batalhas que a conduta humana jamais fará. Olha o que diz aqui ainda em Tiago 5. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo. O Senhor restabelecerá, e se ele cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Podem dizer? A oração não estão enxergando? Dá para repetir? Eu acho que pode melhorar. Vamos lá? A oração daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, ou seja, eu e você, tem poder incalculável e produz resultados inimagináveis. A oração, ela proporciona cura. A oração, ela traz refrigério e libertação. Fala comigo isso aqui, ó. Um joelho dobrado é mais poderoso que qualquer arma letal que o nosso inimigo tente deflagrar contra nós. Dá para ler isso aí bem forte? Você crê nisso? Não perca essa prerrogativa. Por mais que o momento seja de impacto, de abalo, de uma notícia desesperadora que você fica batendo cabeça. Opa, eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma poderosa. E eu vou dobrar o meu joelho agora. Porque não existe nenhuma arma que o inferno tente disparar contra mim. Nenhuma bala que o inimigo tente lançar contra mim, que seja mais poderosa do que o meu joelho dobrado.
Um joelho dobrado é mais poderoso do que qualquer arma letal que o inimigo tente deflagrar contra você. Aleluia. Olha aqui o que ele diz em Mateus 21. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Quando Jesus passa com os discípulos, a figueira não tem fruto, e ele amaldiçoa a figueira, e quando eles retornam, eles veem que a figueira está seca. Ele fala assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atira no mar, e assim será feita. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A oração, ela nos fortalece, ela nos encoraja. A oração, ela produz fé e nos aproxima mais de Deus, mais próximos de Deus. A oração se torna uma arma poderosa para a destruição de fortalezas. Aleluia. Outra arma, a arma do amor. A parábola do filho pródigo fala de um filho ainda na sua início de juventude, que pede a sua emancipação e a sua fortuna, ou seja, a parte da sua herança, e parte rebeldemente para os lugares longínquos e distantes. E aí ele começa a gastar todo o seu dinheiro de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente. E não demora muito, toda a sua fortuna acaba e ele se vê como empregado. O filho de um grande homem com uma grande fortuna se vê como um empregado num lugar escravizador, cuidando de porcos, numa situação deplorável, passando fome. E o tempo passa e ele resolve tomar uma atitude, que é de voltar à casa do seu pai, para poder realmente falar assim, olha, meu pai é bom, eu conheço o pai que eu tenho. Ele pode me fazer um dos seus empregados, e um dos empregados dele tem muito mais do que eu tenho aqui. Eu vou estar no céu, mesmo sendo empregado do seu pai. E quando ele volta nessa perspectiva de fazer essa proposta para o pai o abraça e renova a sua condição de amor. Sabe por quê? Porque o amor é uma arma contra as fortalezas do inferno. Porque o amor tem o poder de restaurar vínculos quebrados. Porque o amor, ele restaura o vínculo da paternidade. O amor cura feridas de baixa autoestima. O amor, ele venceu na questão do filho pródigo. Assim como Jesus, em amor, venceu a morte para nos conceder a vida. Né? 1 Coríntios 15 diz assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que nós temos diante do Senhor Jesus Cristo é a manifestação do amor. A vitória, não é? Ela tem um nome. A vitória da morte tem um nome, e o nome dessa morte é amor, porque Jesus é o amor. Aqui, em Romanos 13, Paulo diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Você lembra quando Jesus resume os mandamentos a 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como ti mesmo. Nós precisamos sim do poder do Espírito Santo. Nós precisamos sim ter experiências íntimas com o Espírito, falar em línguas para sermos edificados. Nós queremos os dons de curar. Nós procuramos ser mestres. Mas Paulo fala que existe um caminho mais excelente, o caminho do amor. Paulo enfatiza aos irmãos de Corinto que muitas coisas que eu e você buscamos no presente século, um dia vão desaparecer. As posições, os poderes que nós buscamos, um dia vão desaparecer, um dia vão cessar, um dia vão acabar. Não que não sejam importantes, mas que um dia vai ter fim. Mas o amor não. Sabe por quê? O amor jamais acaba. O amor é a arma contra o ódio. O amor é a arma contra o abandono.
O amor é uma arma contra a solidão. O amor é uma arma contra o desprezo que assola o ser humano e aprisiona nas fortalezas do inferno. O amor é uma arma que Deus tem dado para mim, você, como igreja, para nos identificarmos com Cristo. O amor foi usada por Jesus, a arma usada por Jesus contra a sentença de morte que se estabeleceu contra nós. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de quem? De Cristo Jesus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, para nos estabelecer essa condição por adoção, o acesso a Deus como nosso Pai Celestial. O amor de Jesus devolve a dignidade, a paternidade. O amor de Jesus nos liberta das trevas. O amor de Jesus nos livra de toda acusação. O amor de Jesus nos dá esperança. O amor de Jesus nos dá futuro. Acima de tudo, porém, tende amor intensos uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Jesus na cruz do Calvário remiu a nossa culpa, o nosso pecado, aplacou a ira de Deus e nos estabeleceu em outra condição. O nosso amor por outras pessoas, ele pode ter o poder de fazer com que aquele constrangimento elucidem as pessoas e levem elas ao arrependimento e aceitar de Jesus. O amor de Cristo por nós anulou os nossos pecados e os nossos amor pelas pessoas levarão elas ao arrependimento também, por causa dessa manifestação do amor. É mandamento. Mas eu e você precisamos escolher amar. O amor, ela revela essa nossa identidade em Cristo e aprisiona a nossa antiga, a nossa velha natureza egoísta, de julgar, de medir pela aparência, de menosprezar muitas vezes, de avaliar superficialmente. O amor aquece o coração gélido, onde a fé pereceu e onde a esperança já foi embora. O amor desperta o desejo de viver e afugenta a escuridão e a morte. O amor faz renascer a vida e a esperança. Vocês podem ler bem alto comigo esse texto de Paulo a Colossenses 3, de 1 a 14? Vamos lá? Dá para ler? Portanto, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita, mais alto. A velha natureza. E por causa não acabou, acabou?
Faz um bolo. Vai tomar café com o seu vizinho. Ou que alguém que já fez parte do seu ciclo de amizade, mas que há muito tempo você não tem contato. Renove o desejo de amor sobre ele, por mais que exista decepção. Pega o telefone, liga para alguém que te magoou de alguma forma e diga o quão importante ele é para você. Revista-se do amor sobre todas as coisas, porque o amor é o elo perfeito. Foi o amor que ressuscitou o Lázaro. Foi o amor de Jesus que trouxe o filho da viúva de Naim de volta viva. Foi o amor de Jesus que tocou vidas com poder e elas foram libertas das fortalezas do mal. São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poder sem amor não frutifica. Oração sem amor não tem efeito. Palavra declarada sem amor não prospera. Assim, permanece agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, porém, é o amor. Que o amor possa se levantar na sua vida como uma bandeira de identidade, a pessoa de Jesus, que nos amou e não levou em conta a nossa multidão de pecados, mas escolheu nos perdoar. Que você procure essa identidade de Cristo nas pessoas com quem você se relaciona. Escolha amar, escolha perdoar, escolha tolerar os seus defeitos, para que assim essa arma tenha vitória sobre os nossos relacionamentos e que eles sejam relacionamentos sadios, saudáveis, como é o relacionamento trino na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E encerrando, a arma do louvor. Vocês não precisam, lá em 2 Crônicas 20:17, se vocês quiserem ver subindo já. Amém? Nós já estamos encerrando. Arma do louvor. Vocês não precisam, lá em 2 Crônicas, a experiência de Josafá, quando eles recebem o anúncio de que 3 reinos viriam contra ele pelejar, batalhar. E o profeta de Deus se levanta e o Senhor se reporta a Josafá e diz assim: olha, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Isso é palavra, isso é apropriação para a sua vida como povo de Deus. É arma de vitória, de que o Senhor tem promessa de livramento, de vitória, de fazer com que as potestades do ar sejam desbaraçadas por meio do louvor. Aí o texto continua dizendo assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e os montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto eles estavam louvando ao Senhor e reconhecendo a bondade de Deus e que o seu amor dura para sempre, porque louvor está acima de cantar, está acima de declarar uma letra, mas é a realidade da nossa confiança em Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, nós reconhecemos a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Nós trazemos à memória aquilo que o Senhor já realizou. E foi o que Judá fez. Sabe qual era a canção que eles entoavam? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eles confiaram na arma do amor e entoaram um louvor. E esse louvor se fez arma de vitória a favor da vida deles. Teve um tempo em que Deus tem uma canção para esse ministério nosso, que faz tempo até que a gente não canta, na presença do Rei, e nós participamos de um festival com ele. Estava, né? Não? Participamos de um festival com ele. E não menosprezando nada, não diminuindo de forma alguma, mas nós não tínhamos a capacidade, o potencial vocal de 1/3 do que a gente tem hoje. Tínhamos alguns bons músicos, sim, mas mesmo assim, não era o que é a realidade da igreja.
é hoje. E quando nós chegamos naquele festival, pequenos, acanhados, né? Nós chegamos porque nós queríamos participar, mas nós começamos a ver muita gente grande cantando ali. E a nossa capacidade de impacto não era tudo aquilo, tecnicamente falando. Mas todas as vezes que nós entoamos essa canção na presença do Rei, Deus trouxe uma atmosfera, uma chuva que caiu do céu, naqueles momentos que a gente não entendia o que estava acontecendo, mas era Deus regando o coração das pessoas através daquele louvor. E quando acabou aquele festival, quando a gente se apresentou pela segunda vez, era a única banda que tocava com 2 teclados, que era o Marinho e o Lucas, né? Na época o pastor Marinho tocava. E quando eles começaram a recolher os teclados, chegou um cara lá da técnica, com um ponto no ouvido, falando assim: a banda de vocês é a que toca com 2 teclados? Eu falei assim: sim. Não desmonta não. Diante de pessoas grandes, diante de nós, com uma técnica mais apurada, na presença do Rei, foi a música campeã daquele festival. E depois Deus nos deu a revelação de que aquela canção era uma arma de vitória nos nossos lábios. A maioria dos salmos compostos são hinos, são canções elevadas a Deus, manifestando a sua glória, a sua grandeza. Porque através do louvor eu e você podemos declarar a nossa gratidão a Deus, a nossa confiança nele, assim como expressar a nossa fé em sua palavra e o seu poder para nos dar livramento e vitória. O louvor que declara a bondade de Deus e o amor do Senhor vence guerras que o nosso inimigo arquiteta contra nós, quando há convicção nossa nessas palavras. O louvor vence armas arquitetadas sem nós precisarmos mover uma palha, porque foi isso que os homens de Josafá fizeram. Não usaram de armas naturais, porque as armas da nossa milícia, as armas que nós usamos em guerra, elas não são humanas, elas são o poder de Deus para destruir as fortalezas do inferno. Enche a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente e a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar-te no teu poder e na tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te pedirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os lábios jubilosos, minha boca te louvará. Atos 16 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que tinham sido presos injustamente, que foram açoitados, que foram aprisionados em correntes com guardas, esses 2 homens de Deus, em meio aos açoites que sofreram, em meio às dores, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Sabe por quê? O louvor quebra grilhões, o louvor quebra algemas, o louvor livra das prisões, o louvor abre portas invisíveis, por mais trancafiadas que estejam. Declare a palavra de Deus no poder, no nome de Jesus. Busque a oração que produz intimidade e que revela os propósitos de Deus, trazendo-nos vitória. Ame com o amor que nos identifique com Cristo e produz cura diante da alma ferida e aprisionada. Louve, mesmo que em tempos de dificuldade ou de tristeza, pois o louvor produz alegria e paz. Você pode ficar de pé, você pode fechar os seus olhos. Eu te convido agora a um exercício prático, de fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e abrir a sua boca, mas abrir com toda a força do seu coração, começando a declarar quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus, o que Ele fez por você. Fale do seu amor por Jesus, fale da sua condição.
Você pode começar a orar, meu querido. É bem alto, eu não estou ouvindo barulho santo nenhum. Comece a declarar a sua condição como pertencente ao reino celestial sobre a face da terra. Coloque-se na condição de embaixadores. Coloque-se no poder que você tem como igreja de Cristo, de fazer com que as portas do inferno recuem. Vamos lá, declare esse domínio, declare esse louvor da bondade de Deus, do amor, da graça, da misericórdia, da vida que flui através do Espírito. Declare que você não é cauda, você é a cabeça. Você foi chamado para ser luz diante das trevas, para fazer com que o inferno recue diante da autoridade que foi colocada diante de você, embaixador do reino celestial sobre a face da terra. Aleluia! Aleluia!